Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e neste vídeo eu quero falar sobre alguns detalhes desta máquina que é a moagem de amendoim. Pessoal, desde que eu coloquei o vídeo de como fabricar esta máquina aqui no YouTube, o vídeo viralizou. Sinceramente eu não contava com isso, o vídeo viralizou e todos os dias eu recebo mensagens dos meus seguidores e outras pessoas, todos eles querendo saber sobre alguns detalhes, sobre algumas medidas, sobre, enfim, uma série de coisas que as pessoas têm dúvidas sobre esta máquina. Então, se você gostaria de aprender como fazer uma moagem de amendoim do zero, passo a passo, vou deixar o vídeo, este vídeo que eu estou a referir, vou deixar na descrição deste vídeo. Vai lá e assista para ver o passo a passo como fazer uma máquina desta. Porque este vídeo é apenas complementar, né? Onde vamos falar sobre alguns detalhes, algumas dimensões, algumas medidas, enfim, de todos os componentes que são necessários para o encaixe nesta máquina. Então, se você é serralheiro, né, gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like aí, se inscreva no canal e vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar de todos os componentes, do início até ao fim. Vamos falar de todas as dimensões, todas as medidas e todos os detalhes que são necessários para a construção desta máquina, do início até ao fim. Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, em termos de peças necessárias para a fabricação desta máquina, temos basicamente estes componentes aqui, que eu estou a fazer questão de mostrar. Então, tem muita gente que tem tido dúvidas sobre como nós podemos fabricar esta máquina com todas as medidas necessárias, os padrões, etc. Então, neste vídeo, pessoal, eu vou explicar com detalhes e vou apresentar todas as medidas necessárias para que vocês também possam fazer uma igualzinha. Então, fiquem comigo até o final deste vídeo, né? Porque agora eu vou apresentar cada peça, cada componente, para que vocês possam compreender. Pessoal, fiquem comigo até o final, porque no final vou apresentar um bônus que vou mostrar e vou explicar o princípio de funcionamento desta máquina. Muita gente aqui, eles até produzem as máquinas, mas eles não conhecem exatamente qual é o princípio de funcionamento desta máquina. Então vai ser uma dica bônus para que você conheça exatamente qual é a máquina que está a produzir, né? E saber explicar qual é o princípio de funcionamento desta máquina. Então vamos lá, pessoal. Para começar, pessoal, vamos começar com esta bancada, que é nada mais, nada menos que um suporte onde todos os componentes irão ser acoplados. Então, esta bancada está equipada aqui com, esses são tubos, bom, de 25 por 25, estou a falar de um tubo quadrado com a dimensão de 25 por 25. Para todo o esqueleto, nós utilizamos o mesmo tubo, que é de 25 por 25. Se você achar que 25 é muito ou achar que é pouco, pode fazer algumas alterações, não vai haver nenhum problema, mas eu estou aqui a apresentar as dimensões dos materiais que eu utilizei. Então, esse é um tubo de 25 por 25, a espessura é de 1,8, aproximadamente 2 milímetros. Então, essa parte de cima aqui é um quadrado que tem 30 centímetros, né? Se vocês conseguem ver aí, temos 30 centímetros ao quadrado, que é a base, né, onde nós vamos assentar o nosso motor. Esses 4 furos aqui são correspondentes aos furos do motor, ou seja, depende dos furos que aparecem no motor. Para a gente apertar aqui com parafusos, vai depender da furação do motor. Nós primeiro assentamos o motor aqui por cima, né, marcamos os pontos e fazemos os furos. Esse furo aqui eu coloquei, eu fiz com uma broca de 10 milímetros, mas no motor o furo que está lá só era necessário 8 milímetros. E eu sempre prefiro colocar 10 milímetros, que é para me permitir fazer alguns ajustes enquanto eu estiver a fazer a regulagem, né, e acertar o motor para que ele não fique inclinado nem para o outro lado, nem para aqui. Porque muitas vezes, quando você coloca furo justo, você não tem uma margem necessária para fazer pequenas, né, alterações, né, neste sentido,
que é para permitir um ajuste mais saudável, um ajuste mais assertivo. Essa chapa que eu coloquei aqui na base é uma chapa de 3 milímetros. Eu achei que 3 milímetros era bom, porque não é muito grossa, mas também não é muito fina. O motor que senta aqui, durante o funcionamento, ele pode vibrar. Se for uma chapa muito fina, pode não dar certo. Por quê? Porque com a vibração do motor, a chapa também pode vibrar e isso vai interferir lá dentro, durante o funcionamento, né, nos componentes, durante a trituração, neste caso do amendoim. Então, aqui são 30 centímetros ao quadrado. A altura, neste caso, não sei se conseguem ver aí, mas temos aqui cerca de 60 centímetros, né? Passou alguns milímetros, mas não faz diferença por causa da chapa, né? A chapa, eu faço esse esqueleto aqui eu faço o esqueleto com 60 centímetros, mas por causa dessa chapa que eu acertei aqui em cima, alterou para 60,3. Isso não faz diferença. Essa dimensão não faz diferença. Essa altura, pessoal, não é um padrão, mas é uma altura suficiente para que um indivíduo que estiver a trabalhar com essa máquina se sinta confortável. E aqui conseguem ver que a dimensão de baixo é maior do que a dimensão de cima. Aqui temos 30 centímetros, mas vamos olhar aqui embaixo, vamos encontrar que temos 42,5 centímetros. Isso porque nós precisamos que a máquina tenha uma estabilidade melhor. Quando ela senta, ela tem que sentar mesmo. Então a melhor coisa é abrir um pouquinho mais as pernas, para que a máquina não faça esses movimentos aqui durante o funcionamento. E, bom, vamos girar assim. Para colocar este tubo aqui, para esta máquina em específico, eu preferi colocar numa altura em que eu vou colocar também ao mesmo tempo esta base, essa grelha, onde vai assentar, neste caso, o recipiente, seja uma tigela, seja uma pequena bacia, onde vai cair o amendoim. Porque tem que haver uma distância entre o orifício por onde sai o amendoim triturado e a base. E para mim, essa distância é suficiente nesta medida que eu coloquei. Então, eu prefiro colocar essas travas aqui, esses tubos para travar as pernas, preferi colocar nesta altura, que se contarmos daqui, vamos ter 41 centímetros. Então, daqui para aqui, eu coloquei 41 centímetros, são 3. Né? Então, o que mais temos aqui? Esta base, nós temos essa grelha aqui, 40 centímetros. Não sei se vê aí, temos 40 centímetros por 31 centímetros. Essa dimensão também não é um padrão, mas eu preferi colocar dessa forma, que é para permitir a mim, no caso de eu quiser ajustar um pouquinho para cima, ainda ter espaço aqui, para eu não fique limitado apenas numa única distância. Se vocês observarem aqui, vão ver que eu coloquei algumas travas aqui, né, que é para suportar esta grelha nessa base. Então eu coloquei na mesma distância, que era para facilitar isto aqui para mim. Então, aqui colocamos ainda, não sei se vem aqui, tem aqui duas porcas aqui, né? Essas porcas eu coloquei aqui porque é aqui onde fica o nosso disjuntor, porque eu coloco um disjuntor aqui que é para conectar a máquina com a fonte de tensão, neste caso. Então esse é para fixar o disjuntor aqui na base. Então sobre esta base, em termos de dimensões, em termos de detalhe, isto é tudo. Mas se você ainda tiver alguma dúvida sobre esta base, pode deixar nos comentários que eu estou aqui para resolvê-las. Então, agora vamos pegar um outro componente. Este aqui, pessoal, é talvez o componente mais importante desta máquina. Por quê? Porque é o depósito
por onde acontece tudo que nós queremos que aconteça nesta máquina. Então vamos ver aqui, vamos abrir aqui só para ilustrar melhor lá dentro. Vamos tentar aqui, deixa eu ver se consigo explicar mais com detalhes. Primeiro, nós cortamos uma chapa com mais ou menos esse formato. Isto aqui, qualquer um pode desenhar, pode não sair exatamente nesse ângulo, mas o mais importante, se você quiser ter um formato assim, é só fazer um desenho, para você ter mais ou menos esse formato aqui. Então, o mais importante aqui são as dimensões. A largura, o comprimento, os diâmetros, a furação, isso que é mais importante. Então, para começar aqui, vamos tirar medidas aqui de trás, Temos a altura, temos 41 centímetros. Então, vamos cortar uma chapa. Essa chapa aqui é de 3 milímetros, toda ela, 3 milímetros. Então, temos 41 centímetros, E a largura, temos 25 centímetros, largura. Depois, se observarem aqui, assim, temos um retângulo aqui, Nesta esquina aqui, esta esquina aqui. Aqui também temos essas esquinas. Aqui temos um retângulo. Então, a partir deste retângulo aqui, nós vamos achar o centro deste retângulo aqui. Vamos ignorar essa parte, Vamos achar o centro desse retângulo, que é este aqui, e vamos fazer uma furação aqui. Pode ser com uma broca ou pode ser com uma serra-copos, mas a dimensão que eu coloquei aqui é de 20 milímetros. Então, você pode escolher um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Mas essa dimensão para mim me ajuda, porque aqui é para entrar o veio, é aqui onde entra o veio do motor, neste caso, com porcas. Então, a porca que eu coloco aqui é uma porca de 19 milímetros. Então, eu coloco aqui 20 milímetros, que é para permitir que haja essa passagem sem nenhuma dificuldade. Então, você pode pôr um pouquinho mais, Isso não vai influenciar em muita coisa. Então, já temos a largura, que é 25, o comprimento, que é 31 centímetros. Então, a partir deste comprimento e esta largura, você consegue fazer essas esquinas, essas esquinas, essas esquinas, essas esquinas. Isso aqui, pessoal, não é muito importante, até porque tem algumas pessoas que não preferem fazer essas curvas. Elas fazem logo um retângulo, já está. Mas eu prefiro fazer assim por uma questão de estética, Então, fechamos. Entramos aqui dentro. Falta uma medida. Temos aqui essa largura aqui. Essa largura é de 8 centímetros. Então, com 8 centímetros, eu coloco uma outra chapa a 1 centímetro dentro. Se vocês observarem essa chapa, pessoal, essa chapa aqui não está no mesmo nível desta. Essa chapa tem que estar 1 centímetro dentro desta largura aqui, dessa chapa de largura. Isso para quê? Para nos permitir colocar essa argola. Esta aqui é uma argola, que nós colocamos aqui. Depois de cortar essa chapa com esse formato igual a este, para entrar aqui dentro, então nós cortamos, fazemos um círculo, cortamos com uma dimensão de 17 centímetros. 17 centímetros. Então nós temos que cortar, fazer um furo aqui nessa chapa com 17 centímetros, E depois de soldar essa chapa aqui por dentro, nós colocamos essa argola aqui, essa argola, que é para fazer a diferença, ou seja, para compensar essa diferença aqui. Porque dessa forma como está, pessoal, vocês entendam uma coisa. Quando nós fechamos essa tampa aqui, o que acontece? Essa chapa, ela encosta nessa aqui. Então, logicamente, que ao encostar nessa, ela não ia encostar aqui. Então, nós colocamos essa argola, que é para essa argola encostar nessa chapa aqui. E dessa forma, criar uma vedação. Porque é aqui dentro onde acontece
todo o processo de trituração do amendoim. Então, se nós não colocarmos essa argola aqui, sendo que nós colocamos essa chapa 1 centímetro dentro desta aqui, neste caso, durante o processo de trituração, o que ia acontecer? O amendoim ia sair por todos os lados. Então, nós colocamos essa argola, que é para compensar, né, essa diferença aqui, para que o amendoim só trabalhe lá dentro, seja trabalhado lá dentro, e tudo termine lá dentro e só saia por aqui. É isso que nós queremos. Então, é basicamente isso sobre esta parte. Então, essa tampa, né, nós fazemos com uma dimensão igual a esta aqui. É a mesma dimensão. Tampa. Então, aqui, nós fazemos um furo aqui, um furo retangular com esse comprimento, temos 8 centímetros e esta largura temos 5 centímetros. Então, 8 centímetros, 5 centímetros, que é o orifício por onde nós vamos colocar, né, o produto que vai cair aqui dentro para ser triturado. Então, daqui, quando nós fechamos, nós temos esse depósito, esse pequeno depósito, que na verdade é uma passagem, né? Essa passagem é para a gente colocar o amendoim aqui e vai diretamente para lá dentro para ser triturado. Então, este é um formato também que eu desenhei, né? Não é uma coisa muito extraordinária, pode parecer, mas não é uma coisa muito extraordinária. Mas temos aqui em termos de dimensão, temos 8 centímetros também, aqui temos 7 centímetros e meio. 8 centímetros, 7 centímetros e meio. Aqui é uma questão de fazer um desenho deste aqui, né? O mais importante é o objetivo. Nós queremos um orifício por onde nós vamos colocar o nosso produto, né? Então, aqui são dobradiças finas. Se você é serralheiro, então você já entende sobre isso aqui. É só procurar dobradiças pequenas e já está. Então, aqui, essa aqui é uma barra de ferro, né, de 40 por 5. Nós cortamos aqui uma dimensão de 10 centímetros e meio e fazemos uma ranhura aqui, né, que é para passar este parafuso aqui, né. Este aqui é um sistema de tranca que também eu inventei, né. Bom, eu achei, nos meus pensamentos, achei que era muito bom assim. Então, eu coloco aqui, eu coloquei aqui um parafuso, né? Soldei a cabeça do parafuso e a porca tirei todas as quinas. Ficou uma porca lisa, sem quina. Então, para ela permitir fazer esse movimento, né? Então, eu soldei, esse é um parafuso, é um varão buscado. Soldei nessa porca que eu tirei a quina para ele poder fazer esse movimento. Então, nessa ranhura, eu consigo aqui engatar e apertar. Então, é um sistema muito bom, né? Não tem história aqui. Aqui nesse tubo aqui, eu soldei uma porca, né? Uma porca correspondente a este aqui. Não tem história aqui, né? Não tem história. Então, é só fazer isto e aperta. Já está, né? Que é para poder apertar bem e vedar para que não saia o amendoim dos lados de qualquer lado. Se vocês notarem aqui dentro eu coloquei uma capa aqui. Esse é um cartão plástico, né? Mas ele tem uma propriedade que permite amortecer um pouquinho, como se fosse uma borracha, né? Então, eu coloquei aqui por dentro por dois motivos. Primeiro, por uma questão de higiene. Como aqui dentro trabalha, quer dizer, é um produto comestível, e esta tampa, em todo momento, nós vamos abrir e fechar. Então, era bom para mim colocar uma coisa branca, que é para me facilitar detectar sujidade, se tem sujidade ou não. Principalmente aqui na tampa, né? Porque às vezes tem poeira, não sei o que. Então, com uma superfície branca me ajuda a detectar sujidade. Segundo, como ele amortece um pouco, quando ele entra em contato com essa argola que nós colocamos aqui,
ele vai amortecer criando uma vedação mais ajustada, né? Neste caso, o amendoim dificilmente vai sair por esses campos aqui, dificilmente. Tudo vai acontecer lá dentro e vai acabar lá dentro. O resultado só iremos ter aqui, no nosso orifício de baixo. Então, sobre, eu acho que sobre este dispositivo eu já expliquei tudo, né? Mas eu acredito que talvez uma ou outra coisinha, porque onde tem muita gente é difícil resolver em 100%. Pode haver uma e outra dúvida, né? Então aproveitem esta oportunidade para colocar as vossas questões nos comentários, que assim tendo explicado, tendo dado todas as dimensões, para mim já é fácil responder todas as dúvidas. Então agora vamos pegar um outro componente. E daqui temos esse nosso, vamos chamar de quê? Eu chamo de CEF, né? Vamos chamar assim de CEF. Se acharem um nome melhor, bom, é melhor, mas vamos chamar assim de CEF, porque ele vai ceifar, né, o amendoim para que saia mais fino possível, né? Então, este aqui é uma chapa de inox, né? Nós fazemos isso aqui com uma chapa de inox. Viram só? Fazemos com uma chapa de inox. Nós fazemos esses furos aqui, todos esses com pregos. Com pregos, todos esses furos aqui. Então, depois de furar, pegamos uma lixadeira, né? Vamos tirando aquelas saliências, porque quando fura sempre restam aquelas saliências para não interferirem no nosso processo. Então, é isso que nós fazemos, né? Então, para sair aqui é uma questão de dobrar um pouquinho. Tudo isso aqui nós fazemos manualmente, pessoal, né? Então, em termos de dimensão, nós temos aqui, esse aqui tem que ter o mesmo diâmetro interior daqui, que é 17. Então, nós temos esse senhor aqui com 17 centímetros de diâmetro, e essa largura aqui, de 7,5, tem que ter a largura correspondente, porque ele tem que fechar aqui, tem que encostar aqui no fundo deste senhor aqui. Então, essa aba que nós fazemos é para evitar que ele entre todo. Isso aqui fica mais ou menos assim. Então daqui, vocês conseguem notar que aqui ele vedou, ele tem que vedar, porque se não vedar, o amendoim vai sair muito grosso por aqui. Então nós criamos condições para que ao sentar esse cerco, ele encoste 100% a volta nessa chapa aqui de dentro, que é para não haver fuga, porque se houver fuga, vão sair alguns graus de amendoim através dessas fugas que tiver. Esses furos aqui são o único local por onde deve sair o amendoim. Então, esse aqui é mais ou menos 1 grau, né, daquilo que nós queremos que saia daqui. Então, o que vai determinar o que vai sair aqui? O pó que vai sair aqui vai ser determinado pelo tamanho desses furos que nós colocamos aqui. Então, é mais ou menos isso que nós queremos que aconteça. Então, visto que já colocamos este senhor aqui, né? Acho que aqui sobre este senhor não temos mais problemas. Eu já dei as dimensões e pronto. Vamos para o outro componente. E para agora temos o nosso motor, né? Temos o nosso motor aqui. Este motor, pessoal, ele tem uma potência de 550 watts e tem uma rotação de 2.850 rotações por minuto. 2.850 rotações por minuto. E eu considero um motor grande porque já usei vários motores que são pequenos, mas agora já estou a pretender usar motores um pouquinho maiores, que é para garantir maior durabilidade e também maior eficiência durante a trituração. Aqueles motores pequenos são bons, mas eles têm a desvantagem de não permitir você colocar grandes quantidades de amendoim de uma vez, né? Você tem que até contar os graus ao colocar
para ele não travar, a força é menor. Enquanto que este não, nós podemos colocar um pouquinho mais, ele ainda aguenta fazer o seu trabalho sem estresse. Então, aqui, este é uma eletrobomba, para quem não sabe, é uma eletrobomba, essas de água normais. Então, nós tiramos aquele componente aqui que faz a bomba e colocamos um veio aqui, um veio, nesse caso um varão roscado, com porca, que é por onde nós vamos acoplar o nosso rotor, neste caso, com martelos que vai triturar o amendoim. Então, esse varão aqui, roscado, podemos chamar de parafuso. É um parafuso de 12 milímetros. É um parafuso de 12. Né? Como eu estava a explicar anteriormente, esses são pontos por onde nós vamos fixar na nossa bancada, né? Onde já fizemos a furação. Então, é mais ou menos isso. Nós sentamos o motor em cima, né? Assim, depois marcamos os pontos e depois fazemos a furação. Então, sobre este motor não tem muita história. Eu também já fiz um vídeo, né, a explicar sobre como funciona este motor. Se você quiser dar um check-up lá, é só descer um pouquinho mais para ver e ter mais detalhes sobre os motores que nós utilizamos para fabricar a máquina de moer amendoim. Então, aqui, pessoal, vamos ter o nosso outro componente, que neste caso é este aqui. Esta peça aqui, pessoal, esta peça, ela, posso dizer que é o nosso instrumento de trabalho. Tudo que acontece na máquina de moer amendoim, na nossa moagem, depende desta peça aqui. Esta peça, né, nós vamos chamar de quê? Eu prefiro chamar de rotor com martelos. Né? Esse é um rotor como se fosse porque gira, é um rotor porque gira, mas tem essas peças aqui que dão pancadas no amendoim. Então, eu prefiro chamar eles de martelo. Então, é um rotor com martelos. Então, esta é a peça principal que faz todo o trabalho aqui. Né? Todo o trabalho de trituração é feito com esta peça aqui. Então, esta peça nós acoplamos no motor, aqui. Dessa forma. Assim. À medida em que o motor gira, vai girar com esse rotor, né? E vai fazer o trabalho que nós queremos aí, né? Esta peça aqui, pessoal, assim acoplado no motor, ela fica aqui. Assim. E trabalha aqui dentro. Então, à medida em que ela gira, né, ela vai dando pancadas, tantas pancadas no amendoim, que o amendoim não vai aguentar e vai ficar totalmente triturado. Então, é este senhor aqui que é responsável por triturar o amendoim. Este senhor, né? Então, em termos de dimensão, este aqui é um parafuso, né? É um parafuso M12. Eu prefiro colocar M12 sempre. Então, na verdade, é um parafuso? Não, desculpa, é porca. É porca. Aqui coloquei duas porcas, sobrepus duas porcas, né, para eu ter mais ou menos essa largura aqui. Então, duas porcas aqui, não é uma só. Porque não encontrei uma porca com essa largura, então coloquei duas, sobrepus. Então, em termos de dimensão aqui, eu soldei nestas porcas, essas quatro peças que tem 6 centímetros e meio, estas quatro peças aqui, tem 6 centímetros e meio, 6,5 centímetros. E essa largura aqui é de 1,5 cm. 6 centímetros e meio, 1,5 cm. Então são quatro peças com essas mesmas dimensões. E a espessura dessas peças é de 5 milímetros. Então eu coloquei nas extremidades essas peças que eu chamo de martelos, também as mesmas peças com 5 centímetros. Essas dimensões, pessoal, eu coloquei essas dimensões em função daquilo que eu tenho feito, daquilo que eu tenho visto. Se vocês fizerem assim, vai funcionar. Mas vocês podem fazer algumas alterações sem problema. Vai funcionar. Então, eu acho que em termos de esta peça aqui também já temos tudo feito aqui. Né? E não é para ter problema.
esse parafuso, eu só veio como veio que sai de dentro deste motor aqui. Eu soldei. Não fiz nenhum tipo de acoplamento, etc, etc. Não, não, eu soldei mesmo. Porque para mim, eu acho que é mais eficiente, mas tem que tomar cuidado para ele ficar bem alinhado. E se estiver torto, vai vibrar muito e não vai ser muito eficiente. Então, essa é uma questão de a gente colocar aqui dentro, colocamos o veio do motor por trás, depois apertamos e já está. Né? Então, por fim, temos o nosso disjuntor. Esse disjuntor aqui, eu até já coloquei alguns parafusos. Eu mostrei aí na nossa base, né, algumas porcas. Né, eu tenho colocado assim. Esses parafusos vão apertar naquelas porcas e vão ficar fixos lá. E neste motor, se observarem, temos esses dois terminais aqui. Né, esse aqui é a terceira. Temos esses dois terminais, vamos acoplar aqui, assim. E o outro lado, vamos colocar um outro fio que vai ligar na tomada. E esse aqui vai ser o nosso controle. Vamos ligar, desligar a máquina e se houver sobrecarga ou curto-circuito, por ser disjuntor, ele vai arear. Então ele vai ter dupla função. Vai servir como interruptor, que é o nosso aparelho de comando, e vai servir como nosso aparelho de segurança, porque é um disjuntor ao mesmo tempo. Então, temos essas duas vantagens. Bom, o disjuntor não tem história, é de 32 amperes, é duplo, né? É duplo de 32 amperes. Então, pessoal, sobre a moagem de amendoim, isto aqui é tudo. Se você ainda tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu ainda vou responder as perguntas. E como eu prometi sobre a dica bônus, né, que seria, neste caso, o princípio de funcionamento da máquina de moer amendoim, que é a moagem de amendoim, diz o seguinte: ao se colocar o amendoim no depósito, na área de trabalho, o amendoim vai encontrar o rotor que gira com uma velocidade e uma rotação de cerca de 3.000 rotações por minuto. E com esta rotação, o rotor vai dando tantas pancadas no amendoim que o amendoim vai ficar totalmente triturado. A rotação do rotor cria uma corrente de ar muito forte devido à alta velocidade. E esta corrente de ar vai obrigar e expulsar o amendoim totalmente triturado através dos orifícios da grelha, que será conduzido para o orifício de recolha. Pessoal, está aí a dica bônus, né, para quem não conhecia o princípio de funcionamento de uma moagem de amendoim. Pessoal, se vocês gostaram das dicas, deixem um like, se inscrevam no canal se não é inscrito e tchau, tchau, até o próximo vídeo.